Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde, sejam todos bem-vindos novamente. Eu venho aqui falar de dois volumes aqui, ó, fera, volume 5 e 6 de Vinland Saga. Já estão lá na frente, faz um tempo que eu não trago review pro canal. Eu tava muito atarefado com algumas outras coisas, confesso que eu fiquei um pouquinho desanimado também com o canal, mas a gente se anima de novo. Os problemas passam e vamos que vamos, né? Dessa vez eu voltei para ficar, não vou mais parar. Já tem resenha do volume 3 e 4 no canal. E agora eu vou fazer a resenha do volume 5 e 6, tá? Esse título aqui, galera, é um título que superou as minhas expectativas, tá? Eu vou fazer ele completo. Pretendo colecionar tudo que sair, né? Sempre vai ser esses volumes dobrados aqui, se não me engano vão ser 16 volumes ou 17, não me lembro mais certinho, né, do que é. Mas o que eu digo é que vale a pena, independente da quantidade de volume, Vinland Saga é uma história fenomenal, tá? Antes aqui do volume 5, antes de começar a falar do volume 5, que inclusive a capa tá linda, ó. Vamos falar um pouquinho sobre o 3 e 4, tá? Eles foram vendidos, né? O Thorfinn foi vendido para como escravo, né? Para uma fazenda e começou a trabalhar lá em troca da promessa da liberdade deles, né? Então, para resumir aqui a jogada, para quem não viu o outro vídeo, o que que acontece, né? Eles trabalham como escravos lá dentro dessa fazenda e eles receberam em troca um pedaço de terra que eles podem cultivar para eles e tudo que eles ganharem ali é deles. E aí, em troca disso, conforme eles forem cultivando a terra, eles conseguem aí a liberdade, né? Conforme for feita aí o cultivo da terra, né? Então, sem muito spoiler, basicamente é isso, tá? O que que acontece nesse volume é o desfecho, a sequência dessa história, né? Sempre a arte, galera, é fenomenal, tá? Sempre é linda a arte desse mangá. Eu vou ir falando aqui, vou ir mostrando um pouquinho para vocês a respeito da arte dele, tá? Então veja, nesse volume aqui acontece muita coisa, tá? Praticamente começa a dar uma reviravolta na história, tá? O que que acontece aqui então? O Thorfinn, ele tem um amigo, tá? Que ajuda ele a cultivar a terra, ele faz essa amizade lá. E o Thorfinn está em busca de redenção, ele não quer mais viver em um mundo de violência, tá? Então, veja só o que que acontece, né? Eles dois são ameaçados, tá? Nesse volume aqui, por o filho do dono da fazenda, que é um adolescente, tá? Que quer se provar como um homem, mas na verdade ele é um medroso, né? E algumas pessoas ali daquela fazenda, porque assim, na fazenda tem o pessoal que trabalha e os da segurança. Algumas pessoas da segurança pegam o Thorfinn e o próprio amigo para ser morto por esse menino, que é filho do dono da fazenda, para que ele prove a sua masculinidade, vamos falar assim, a sua maioridade, para que ele prove que ele já é um homem. Porque para eles, né, na cabeça deles, o homem só é homem quando matar alguém. E aí tem ali um pequeno desfecho, né? Óbvio que o Thorfinn não morre nessa jogada. Eu não vou dar muitos detalhes aqui para não entregar spoiler para quem decidir ler. E aí acaba se desenrolando. E o Thorfinn, nesse meio, acaba descobrindo que ele ainda quer viver, que ele tem um propósito na vida, tá? E aí é onde a história começa a dar uma mudada, tá? Porque é onde ele decide que ele vai viver para criar uma terra onde não exista dor, onde não existe sofrimento e para que ele possa se redimir dos pecados. Bom,
Nesse meio tempo, o rei Knut, que é o rei para quem o Thorfinn chegou já a conhecer e foi vendido por causa do rei, né, o que sobrepujou o reino na Inglaterra lá, ele acaba conseguindo também virar rei da Inglaterra no lugar lá de um parente dele. E por meio de barganhas, né? Isso, ele faz uma série de barganhas e consegue a cabeça desse outro rei, e dessa forma ele herda também o trono da Inglaterra. Nesse meio tempo, o Thorfinn e o seu camarada, que é esse daqui da capa, eles conseguem fazer uma plantação, faz amizade com o pai do dono da fazenda, que ajuda e empresta muitas coisas para que eles possam cultivar. E isso ajuda eles na esperança de conseguir comprar a liberdade deles, tá? O Thorfinn é uma pessoa bem fechada, ele começa a se abrir com um amigo, e a vida começa a mudar, eles começam a fazer planos sobre o que vai fazer quando conseguir a liberdade, assim por diante. Porém, né, tem as pessoas que trabalham como guardas da fazenda não admitem que eles vão conseguir plantar. Destroem toda a plantação deles, tá? E aí eles vão atrás dos culpados, porém, durante essa ir atrás dos culpados, eles decidem não usar mais violência, tá? Principalmente o Thorfinn. Ele fala que não vai mais resolver as coisas por violência. Ele vai ser um guerreiro diferente. E aí a gente termina esse volume nessa pegada, tá? Com essa parada. Para você saber mais sobre o detalhe, o mangá tem aí, deixa eu falar com precisão aí para vocês, mas 430 páginas, tá? É um mangá bem legal, bem bacana. Ao preço de R$ 44,90, mas você consegue com desconto nos links que eu vou deixar aqui na descrição. Vale muito a pena. Quantidade de páginas boa, material é bom, a história é boa, o material que eles usam para encadernar é bom e é muito bem feito o mangá. Na sequência, no volume 6, nesse volume 6 aqui, a gente tem a sequência dessa história, tá? E nesse meio tempo aqui, o rei Knut, ele visita o próprio irmão, que aparentemente foi envenenado, né? Mas foi envenenado por quem? Pelo próprio rei Knut, para conseguir, né, usurpar o trono lá da Inglaterra, como a gente já disse, tá? E o rei Knut começa a ter visões do pai morto. Ele não liga muito, ele é um cara bem frio, né? E em algum dado momento ele fica sabendo, né? O fazendeiro, aliás, que era muito amigo do rei, gostava, o fazendeiro da fazenda onde o Thorfinn tá, gostava de dar tributos para o rei e decide presenteá-lo com tributos, sem saber que o rei tinha sido morto envenenado e agora era o Knut que estava no lugar. Ele vai lá se apresentar para esse rei e acaba que se deparando, né, com o Knut, que se interessa pelo reino, pela terra dele. Afinal, eles têm bastante dinheiro, né, bem próspero, dá bastante coisa, então ele abre o olho para aquela terra e decide tomar posse dela. Nesse meio tempo, né, de tomar posse dela, o rei Knut acaba indo para lá, né, para se apossar dessa fazenda. E nesse meio tempo, por algum motivo, né, o que eu não vou falar qual, mas vocês precisam ver como se desenrola a história, senão eu estrago a leitura de quem não leu. O Thorfinn e um amigo conseguem liberdade. Só que nesse meio tempo eles não sabem, né, que eles conseguem a liberdade, porém condicionado à volta do dono da fazenda, tá? Ao dono da fazenda voltar dessa viagem que ele foi fazer lá para outro reinado. E aí dá tudo errado, porque o rei decide atacar eles e a fazenda começa a ser sobrepujada e o Thorfinn e o irmão acabam que pouca gente sabe sobre a liberdade deles. Enfim, né?
existe todo um desenrolar aqui da história para você saber o rolo que dá, tá? Então, esse volume aqui acaba com eles, né, chegando na fazenda. Deixa eu achar aqui. E atacando o pessoal da fazenda que tenta se defender, mas é um exército treinado, né, que o rei Knut leva. E aí tem esse desfecho, né, onde o Thorfinn estava livre, mas somente o dono da fazenda sabia. E o dono da fazenda, ele acaba sofrendo ataque, morre, enfim, todos ali na fazenda morrem. Aí o Thorfinn vai tentar reivindicar ali que o Knut saia da fazenda, que deixa aquele pessoal vivo, vai tentar ajudar, né? E, enfim, assim, vejam, esse volume aqui termina com eles tentando fugir do Knut, né? Numa carroça tal, e levando consigo algumas pessoas. E aí o Thorfinn decidindo ir lá conversar com o rei, porque o rei havia, como se diz, conhecia, né, o Thorfinn, e aí ele acha que ele consegue de alguma forma ajudar o rei, tá? No fim desse volume aqui também, essa loira aqui, o amigo do Thorfinn gosta dela. E aparece o marido dela que estava preso para tentar resgatar ela, e tem uma treta ali. Mas enfim, vale a pena conferir também. Volume 6 de Vinland Saga. Essa história aqui, galera, fenomenal, tá? Fenomenal. Vale a pena volume por volume, tá? Vou deixar link aí na descrição, somente lembrando. Se você quiser pegar com desconto lá na Amazon, é onde eu compro meus quadrinhos também. Vale a pena. E dessa forma você também ajuda aqui o nosso canal, um canal pequeno. Se você se inscrever, divulgar, deixar seu like, ajuda mais ainda, tá? Forte abraço a todos, até o próximo vídeo. Falou!